Hoje nós vamos começar, ou melhor, nós vamos continuar a nossa série de mensagens, questões a respeito do pecado e da salvação. Amém? Começamos no domingo passado esta série com a primeira ministração, e eu aconselho os irmãos a entrarem ali no nosso canal no YouTube, A Verdade em Destaque, aleluia. E é muito importante que você assista, você que não esteve no culto, assista, e você que esteve no culto domingo passado, assista também a primeira ministração desta série. Amém, irmãos? É muito importante, quando estas séries são pregadas na igreja, que os irmãos não faltem aos cultos. Por quê? Porque esta série de mensagens, não só esta, mas outras, como a que ministramos no ano passado, sobre o arrebatamento e o anseio pelo dia do Senhor, o propósito destas séries é definir o que esta igreja aqui crê. Amém? Quem congrega aqui crê assim. E se os irmãos ficam muito ausentes, ou pelo mínimo deixam de acompanhá-la no YouTube, um belo dia alguém vai chegar e perguntar para você o que a sua igreja crê sobre tal coisa, e você não vai saber dizer. Por quê? Porque não esteve presente no culto em que aquilo foi ensinado, né? Então, muito importante a presença dos irmãos, e os irmãos que por algum motivo não podem estar num culto quando estas séries são pregadas, entra lá no YouTube, assiste a ministração, escuta a ministração, reúne a sua família para assistir a ministração, amém? E não deixa de dar o seu like, de compartilhar, né? Tá bom? O nosso canal já está com 415 pessoas inscritas, e alguns dos nossos vídeos têm mais de 5.000 visualizações. Nosso canal tem 2 anos e nós já temos mais de 12.000 visualizações, contando todas as nossas ministrações ali, tá bom? Então, é muito importante isso. João capítulo 15, verso 16: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Amém? Repita após mim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes concede. Diga assim para o irmão que está do seu lado: Ele nos escolheu. Não fomos nós quem escolhemos a Ele. Diga de novo: Ele nos escolheu. Diga assim: Ele me escolheu. Amém? Amém, Jesus. Então hoje, segunda mensagem da série, questões a respeito do pecado e da salvação. Nós estamos definindo a hamartiologia, que é a doutrina do pecado,
e a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Estamos definindo como vamos entender essas doutrinas e como nós aqui na nossa igreja local cremos a respeito destes assuntos. Amém? E na semana passada nós embarcamos na máquina do tempo da história da igreja e da história da doutrina. E durante aproximadamente 1 hora de ministração aqui no domingo passado, nós vimos a origem e os desdobramentos das ideias defendidas por um homem chamado Pelágio, entre os séculos 4 e 5 da era cristã, e duramente combatidas pelos primeiros teólogos, pelos pais da igreja. Quem é que lembra do Pelágio, domingo passado? Só a Milene e a Cristiane? Amém. A Cristina também? Amém. Esse Pelágio era um monge que andou ensinando nas igrejas que o pecado original, lá de Gênesis capítulo 3, tinha afetado apenas Adão e Eva, e que os seus descendentes não nasciam com a natureza pecaminosa no coração, mas sim aprendiam a pecar convivendo com outros pecadores. Qual é o mal? Qual é o erro? Qual é o problema? Qual é a heresia contida neste pensamento? É que isso leva a entender, é que isso pressupõe que o ser humano continua essencialmente bom, como havia sido criado a imagem e semelhança de Deus. E esse ser humano essencialmente bom viria então a escolher entre o bem e o mal. Portanto, apesar de Gênesis 3, apesar da queda, segundo Pelágio, o ser humano mantém preservado em si a capacidade de escolha entre o bem e o mal, a capacidade de querer Deus, aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio pleno. Diga comigo, livre-arbítrio pleno. Livre-arbítrio pleno. Muito bem. Diante deste ensino de Pelágio, os teólogos da igreja se reuniram. E se reuniram em 3 grandes encontros para debater o assunto. Preste atenção em mim. Esse tipo de mensagem, se você se distrair, você já não vai entender mais nada. Então, como eu dizia, diante desse ensino do Pelágio, os teólogos da igreja se reuniram em 3 grandes encontros para debater o assunto, irmão Paulo. E esses encontros teológicos se chamavam concílios. Diga comigo, concílios. O primeiro aconteceu no norte da África, na cidade de Cartago, em 418 depois de Cristo. O segundo aconteceu na cidade de Éfeso, em 431 depois de Cristo. E o último aconteceu na França, na cidade de Orange, em 529 depois de Cristo. E nos 3 concílios, Cartago, Éfeso e Orange, a doutrina de Pelágio foi considerada herética, perigosa e foi reprovada pela igreja. Diga comigo, herética, perigosa e reprovada. Amém? Mas nós vimos o que, irmãos e irmãs?
que de tempos em tempos, na história da igreja, na trajetória da igreja, as ideias de Pelágio meio que voltavam. E os seus principais defensores, ao longo dos séculos, foram João Cassiano, que lá na Idade Média, a igreja, quando estava se tornando católico romana, resgatou os ensinos desse João Cassiano. E esse João Cassiano, ele meio que tentou fazer um meio termo, né? Que a gente chama de semi-pelagianismo. O que o João Cassiano dizia? Dizia, não, realmente, a queda é uma realidade, afetou sim os descendentes do homem, o pecado é transmitido sim de geração em geração na raça humana, mas a queda não afetou tanto assim o homem, ele não ficou tão assim sucateado, né? Não deu assim perca total, a ponto de ele não ter nem a capacidade de exercer o seu livre-arbítrio, a sua escolha. Então a gente chama isso de semi-pelagianismo. Depois, mais tarde, no tempo da Reforma, apareceu um tal de Erasmo de Roterdã, e um pouco mais adiante, na segunda geração dos reformadores, um tal Jacó Armínio. E esse pessoal sempre resgatando as ideias de Pelágio e de João Cassiano. E esse Armínio foi um professor de teologia na Holanda, e após a sua morte, os seus discípulos, chamados remonstrantes, aqui nós já estamos no período da pós-reforma, 1600 e alguma coisa, os seus discípulos chamados remonstrantes, e hoje eles são popularmente conhecidos como arminianistas, né? Eles resgataram os escritos, as ideias, os ensinos de Jacó Armínio, e eles então propuseram um sistema teológico chamado arminianismo. E esse sistema, agora vocês vão entender por que estamos nos dando ao trabalho de traçar esse fundo de pano histórico antes de entrar na Bíblia propriamente dita, na doutrina propriamente dita. Esse sistema, ele é adotado ainda hoje, sim, principalmente por igrejas cuja linha teológica é carismática, renovada, pentecostais e neopentecostais. Então, normalmente as igrejas de linha carismática, renovada, como a igreja lá de onde os irmãos ali vieram, pentecostais, como é a linha de onde eu e a pastora viemos, pentecostal da segunda onda, que era a nossa denominação, e as neopentecostais, né? Esse pessoal aí do homem do chapéu, né? Enfim, né? Esse pessoal aí, né? São igrejas que adotam esse sistema teológico do Jacó Armínio, o arminianismo, ok? Mas por outro lado, em todas as ocasiões em que a doutrina de Pelágio, alguém tentou trazer isso de novo na história da igreja, também se levantaram teólogos para combater isso. Então, no tempo de Pelágio, levantou-se quem? Agostinho. No tempo de Erasmo de Roterdã, levantou-se quem? Lutero. No tempo de Jacó Armínio, levantou-se quem? João Calvino. E no tempo dos remonstrantes, dos discípulos de Armínio, levantou-se quem? Alguém que nós vamos conhecer nessa noite, que eu vou apresentar para vocês, que são os teólogos do Sínodo de Dort. O que será o Sínodo de Dort, né? Nós vamos descobrir à medida em que nós continuarmos avançando na máquina do tempo, da história e da teologia nessa noite. Aleluia! Quantos estão comigo? Amém?
Então houve, Sheila, uma reação contrária a essa ideia. Que ideia, irmão Iráclides? Essa ideia que o homem é pecador, é destinado ao inferno por natureza, foi afetado pelo pecado, irmão Hélio, lá em Gênesis capítulo 3, né? Lembra do que o salmista diz? Em pecado me concebeu a minha mãe, ou seja, todo homem descendente de Adão, irmã Joseli, que vem a esse mundo, nasce já pecador, condenado. Mas o pessoal dizia, tudo bem, mas não é assim tão perca total como os discípulos aí de Agostinho, de Lutero, de Calvino. Não é tão perca total como os teólogos aí do Sínodo de Dort dizem. Não, a parte do livre-arbítrio foi preservada. Então, surge um outro sistema, surge uma reação contrária a essa ideia, nas suas diferentes formas, que dá origem a um outro sistema teológico, que é o que a nossa igreja aqui adota, chamado calvinismo. Diga comigo, calvinismo. E nós somos uma exceção. Por quê? Porque nós somos uma comunidade pentecostal, nós somos uma comunidade que não é cessacionista, ou seja, nós continuamos acreditando na atualidade do agir do Espírito Santo, na plenitude dos dons espirituais, na plenitude, na continuidade dos ministérios de Cristo, lá dos 5 ministérios. Então nós somos uma igreja que não é cessacionista, não acredita que essas coisas cessaram lá com a igreja primitiva, como as igrejas tradicionais normalmente acreditam, mas também adotamos a teologia reformada, ou o sistema calvinista. Amém, irmãos? Quais são as igrejas, além de nós, que adotam ainda hoje o sistema calvinista? Ora, já falei, são as igrejas que seguem uma linha teológica reformada. Diga comigo, teologia reformada. Glória a Deus. Mas espere, que sobre os teólogos do Sínodo de Dort eu ainda vou falar nesta noite. Eu espero que você esteja curioso para conhecê-los. Nessas séries de mensagens nós estamos conhecendo um monte de gente que a gente nem fazia ideia que existia, não é mesmo? Aleluia! Então, o Armínio morre, os seus discípulos pegam os seus ensinos e escrevem um documento e mandam lá para o órgão que era responsável por todas as igrejas reformadas na Holanda. E nesse documento, irmã Cristiane, eles pedem que toda a igreja reformada holandesa abandone o sistema doutrinário ligado a Calvino, Lutero, Agostinho, que é o sistema que nós aqui na nossa comunidade seguimos, e eles insistem para que a igreja inteira adote os pontos relacionados ao sistema de Armínio. Você lembra em quem Armínio se baseava, né? Se baseava em Erasmo, em Cassiano e em Pelágio. Aleluia! E como eles eram muito insistentes nisso, diziam, olha, tem que revisar isso. Eles receberam um apelido. Eles foram apelidados de remonstrantes. O que é remonstrante? Remonstrante significa simplesmente, Luiz, mostrar novamente,
Remonstrante significa novamente, simplesmente redemonstrar. Então era aquele pessoal que ficava querendo mostrar novamente, redemonstrar que aquilo que eles entendiam como sendo correto, com relação ao pecado, com relação à salvação, deveria ser redemonstrado, e a igreja inteira na Holanda tinha que aceitar e tinha que adotar aquilo ali. E diante disso, Luan, a igreja reformada da Holanda convoca uma grande reunião teológica numa cidade chamada Dordrecht. Lá em 1618, a igreja reformada da Holanda se reúne nessa cidade. E essa reunião, essa assembleia cristina, ficou conhecida como o Sínodo de Dort. Foram mais de 150 teólogos de todas as igrejas da Europa, de denominações diferentes, de países diferentes, e durante um ano aproximadamente, eles ficaram reunidos estudando e debatendo a questão com os remonstrantes, com os seguidores de Armínio. Foram mais de 100 sessões. Irmãos, eu acho que eu tinha que ter vivido nessa época, porque isso aqui é o sonho de consumo. Você já pensou, irmão grego, um ano trancado só estudando a Escritura e debatendo teologia? Irmão, isso é para mim, isso é para nós. Nem todos acham. Então, não foi uma reunião qualquer para decidir aí qualquer coisa na vida da igreja. Ali estavam as cabeças pensantes, as cabeças teológicas mais privilegiadas da época, num sínodo, numa reunião bem variada e representativa de toda a igreja da época. E aí, reunidos, eles pegaram o documento dos remonstrantes, e esse documento afirmava basicamente 5 coisas. Quantas coisas? 5. E agora nós vamos passar aqui para esse quadro. Eu espero que você esteja anotando. Então, remonstrantes. Isso aqui está ruim. Eles afirmavam ou pediam pelo menos 5 coisas. Primeira coisa que eles declararam: livre arbítrio. Diga comigo, livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Mais uma vez mais alto, livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Eles não negavam o pecado original, Gênesis 3. Mas eles diziam, Milene, que o pecado não afetou tanto assim o ser humano, a ponto de tirar do homem a livre capacidade de escolha. Quer dizer, equivale mais ou menos a dizer o seguinte, irmão Hélio, que a queda em Gênesis 3 foi uma queda parcial e não total. Então o homem, segundo os remonstrantes, mesmo totalmente pecador, supostamente ainda teria a capacidade de escolher entre o bem e o mal, sem nenhuma influência externa de Deus, sem nenhuma influência de fora que o levasse nessa ou naquela direção. O que os remonstrantes queriam, Cristina? Eles queriam restaurar a ideia do livre-arbítrio pleno. Diga assim comigo, não existe
livre-arbítrio pleno. Mas eles propunham isso. Segundo ponto do documento deles era, vamos por aqui, segundo, predestinação, condicional. Diga comigo, predestinação condicional. Bom, primeira coisa, irmãos, é inegável a predestinação. Por quê? Porque é um termo que a Bíblia usa. Então isso eles não podiam negar. Vamos ver alguns versículos bíblicos que falam desse assunto. Abra a sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 8, versos 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Então, quando alguém te perguntar assim, aonde fala da predestinação na Bíblia, você vai mostrar esses versículos. Romanos 8, 29 e 30 está escrito: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, quer dizer, Deus conheceu antes, né? Ele também predestinou. O que é predestinar? Estabelecer antes o destino, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, primeiro gerado, entre muitos irmãos. Olha lá, e aos que predestinou, ou seja, aos que Ele, Deus, na sua soberania, na sua eternidade, antes da criação dos tempos, antes da criação do mundo, aos que Ele estabeleceu antes um destino, a esses também chamou. Chamou para quê? Para salvação. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então você vê, lembra da glorificação que nós falamos na série passada? Corpo glorificado lá, que é o último estágio da salvação, está aqui. Então isso é inegável, está na Bíblia. Sim ou não? Agora vá para Efésios capítulo 1, versos 4, 5 e 6. Efésios capítulo 1, versos 4 ao 6. Aleluia. Preste atenção. Efésios 1, 4, 5 e 6. Está escrito assim. Acharam aí? Efésios 1, 4, 5 e 6. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Eu acho que você não entendeu, porque você não está glorificando a Deus. Vamos tentar de novo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Nele, ou seja, a escolha não é em você. Não é porque você quis, que você aceitou, que você deixou, que gostou, deixou de gostar, não. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Qual é a base de Deus para escolher alguém para a salvação? É Ele. Deus em pessoa. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para Ele, para Deus, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito, diga comigo, tem um propósito. O propósito da sua
Não é da tua, da sua, da vontade de Deus, da sua vontade, para louvor e glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Agora eu te pergunto, aonde que está o homem agindo aqui? Em lugar nenhum. Você percebe? É tudo por Ele, tudo por Deus. E aí tem o texto que nós lemos no início desse culto: não foram vocês que me escolheram, diz Jesus. Não, muito antes de vocês nascerem, muito antes do mundo existir, muito antes do universo existir, muito antes do tempo existir, eu vos escolhi. Aleluia. Eu falei que a feijoada seria forte. Estou só no início. Vamos para Efésios ainda, capítulo 1, verso 11. Aleluia. Efésios 1, 11. Aí você vai dizer assim: pastor, por que eu não vejo líderes por aí na igreja pregando esse tipo de coisa? Porque não é todo mundo que se aventura a navegar nestas águas, irmãos. Assim como eu fiz na mensagem sobre escatologia, lembram? Eu falei que aquilo era uma loucura. Isso aqui é outra loucura que eu estou fazendo aqui no púlpito com os irmãos, tá? Efésios capítulo 1, verso 11, olha ali: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele, não é o teu propósito ou o meu, é o propósito dele, que faz todas as coisas, olha isso, conforme o conselho da sua vontade. Ele não faz todas as coisas conforme a tua vontade, ou a minha vontade, ou a vontade da igreja. É a vontade dele. Amém? E eu poderia, irmãos, passar horas aqui mostrando passagens para vocês que, além da palavra predestinação, trazem a palavra escolha, trazem a palavra eleito, trazem a palavra eleição. Amém? Mas por hora isso aqui basta. Então, o que nós entendemos até aqui, irmão Paulo? Que é inegável. Não tem como negar que a predestinação é uma doutrina bíblica. Está na Bíblia. E o que aconteceu? Como os remonstrantes não podiam negar isso, eles tentaram redefinir a predestinação e disseram: não é predestinação, é presciência. É presciência de Deus, ou seja, eles afirmavam que quando a Bíblia diz que Deus nos predestinou, não é que Ele determinou a nossa salvação. Por quê? Porque para os remonstrantes, dizer que Deus determinou a salvação de alguém, eles enxergam isso, eles veem isso, eles pensam isso como uma violação do livre-arbítrio pleno do homem. Então, para tentar fazer isso caber no conceito de justiça humano, eles afirmavam o seguinte: Deus olhou no futuro, viu qual tipo de escolha que fulano Beltrano iria fazer, e baseado nessa presciência, nessa previsão, predestinou para a salvação ou não.
Vocês entendem? Assim como o semi-pelagianismo fala de um livre-arbítrio ainda funcionando, né? Que não deu PT, perca total. A presciência tenta de alguma forma fazer Deus caber dentro do conceito de justiça humano. Então vamos dar um exemplo, para os irmãos entenderem melhor. Vamos dar um exemplo para o Luan entender melhor. Deus olhou lá, desde a eternidade, antes da fundação do mundo, e viu que fulano em 2022 iria aceitar Jesus. Isso é o que os remonstrantes dizem, tá? E aí, com base nisso, Deus teria predestinado fulano para ser salvo. Então, para os remonstrantes, predestinação é a mesma coisa de presciência. Para eles, predestinação se baseia no pré-conhecimento que Deus tem do futuro. E aí, a gente chega no terceiro ponto do documento lá dos remonstrantes. Terceiro ponto que eles queriam que a igreja reformada holandesa adotasse é o seguinte, deixa eu pôr aqui, terceiro, sacrifício geral. Diga comigo, sacrifício geral. Sacrifício geral. Então, a partir dessa presciência, eles diziam que a morte de Cristo foi por todos os homens em geral e ao mesmo tempo por nenhum homem em particular. Vou repetir, que agora começa a dar o nó na sua cabeça, né? É o pé do porco da feijoada tentando passar. Vamos lá. A partir dessa ideia da presciência, os remonstrantes dizem o seguinte: a morte de Cristo foi por todos os homens em geral. No geral, Cristo morreu por todos, mas por nenhum em particular. O que eles afirmam? Tem gente que crê nisso, tá? Tem igrejas aqui em Paranaguá, dos meus colegas que crê nisso, ok? Mas o meu interesse aqui não é polêmica com ninguém, e nem deve ser o de vocês, amém? Mas é definido que a nossa igreja aqui crê. Então, eles dizem o seguinte, os remonstrantes, os arminianos, que quando Cristo morreu na cruz, Ele não estava morrendo por ninguém em particular, em específico. Por quê? Porque segundo eles, aceitar o que Cristo fez na cruz ou não, é uma decisão do homem. Então, o que Cristo teria feito na cruz? Ele teria morrido potencialmente por toda a humanidade, mas na prática isso iria se aplicar apenas àqueles que resolvessem aceitar o que Ele fez para serem salvos. Aí você vai dizer, mas pastor, a gente não aceita Jesus como Senhor e Salvador? Sim, a gente aceita, mas muito antes de qualquer um de nós aceitarmos, Ele já nos aceitou. E se Ele não tivesse nos aceitado muito antes, nenhum de nós jamais poderíamos tê-lo aceitado. Aí está a grande diferença. Amém, irmãos? O que isso significa dizer? Que ninguém foi salvo na cruz.
Porque a salvação só iria acontecer de fato quando alguém exercer o seu livre-arbítrio e escolher Cristo. Antes disso, então, a partir desse ponto de vista, você percebe? Pode ser que Cristo tenha morrido em vão por milhões de pessoas que de repente vão decidir não aceitá-lo. Tenho livre-arbítrio, eu decido não aceitar. Mas Cristo não morreu por todo mundo? Morreu, mas eu decido não aceitar. Ora, então isso significa dizer que por mim ele morreu em vão. Glorifique a Deus aí. Vamos lá. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, para os irmãos entenderem. Cristo teria morrido em vão por fulano, se fulano durante a sua vida inteira, exercendo o seu livre-arbítrio, se recusasse a aceitá-lo. Ainda que Deus, na pessoa do Espírito Santo, insistisse com fulano, mas ele não quis, ele tem livre-arbítrio, e a vida inteira o Espírito Santo insistiu com ele, mas ele não quis, porque ele tem, supostamente, livre-arbítrio, e aí ele morreu e foi para o inferno. Nesse caso, o sacrifício de Cristo por fulano teria sido em vão. Por quê? Porque o livre-arbítrio dele o impediu, entendeu? De aceitar, e ele foi para o inferno. Então o que os remonstrantes estavam propondo é o seguinte: Cristo morreu pela humanidade toda, amém, mas ao mesmo tempo ele não morreu por ninguém em particular, porque para essa salvação se tornar eficaz em particular na vida de uma pessoa, não depende exclusivamente de Cristo ter morrido ou de Deus ter escolhido essa pessoa, depende dessa pessoa usar o seu livre-arbítrio para aceitar ou não. Aleluia! Depois você assiste umas 20 vezes lá no YouTube para descer bem. Amém? Mas irmãos, essas coisas são necessárias, porque tem gente pregando essas coisas aqui hoje, e tem muito crente confuso por aí. Mas eu fiz um pacto com o Espírito Santo de que ninguém ficará confuso doutrinariamente aqui nessa igreja. Mas o teu pastor é muito radical, ele fica aí definindo doutrina e tal, isso, que crê, que não crê. Irmãos, melhor ser assim e ser definido, do que ser alguém, ou ser uma igreja que anda por aí e não sabe nem no que crê. Amém? Do que ser um crente que anda por aí e não sabe nem no que crê. Aleluia. Então veja o seguinte: se Cristo morreu em particular por alguém, vamos fazer o raciocínio contrário. Se Cristo morreu lá na cruz em particular por uma pessoa, por duas, por três, se essa obra é aplicada individualmente a cada um, essa pessoa tem que ser salva. Por quê? Porque o mesmo pecado não pode ser castigado duas vezes. Como assim, pastor? Vamos imaginar que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, pelos pecados do Alessandro. Amém? Sim ou não? Então, os meus pecados foram pagos lá na cruz há mais de 2000 anos atrás. Cristo levou os pecados do Alessandro, amém? Amém. Mas imagine que hoje, só imagine, tá? Imagine que hoje eu não aceite Jesus.
apesar do que Ele fez por mim há mais de 2000 anos atrás, e eu morra assim, sem ter aceitado Ele, para onde eu iria? Para o inferno. E lá no inferno, eu iria fazer o que no inferno? Pagar os meus pecados. Só que Cristo já morreu por eles lá na cruz há mais de 2000 anos, entende? Então o mesmo pecado seria pago 2 vezes. E isso não está certo. Por quê? Porque o pecado teria sido pago uma vez na cruz por Cristo e outra vez por mim, que pelo meu livre-arbítrio não quis aceitá-lo, no inferno. Oi? Eu nem entreguei a dívida, na verdade, porque supostamente eu não aceitei, né? Então vocês estão vendo como esse terceiro ponto aqui, dos remonstrantes, sacrifício geral, é um troço esquisito, é um troço que não bate com a Bíblia, não bate com a lógica até. Mas aí nós chegamos no quarto ponto dos remonstrantes. Vamos marcar aqui para os irmãos, o quarto ponto. Qual será o quarto ponto? Quarto é a graça reível. Diga aí comigo, graça resistível. Ora, Deus ama e quer salvar toda a humanidade. É o que a graça resistível diz. Mas ao mesmo tempo que Deus quer salvar toda a humanidade, Ele respeita o livre-arbítrio do homem. É isso que os remonstrantes acreditam. Então, de repente, vamos imaginar, só de repente, pode acontecer que Deus queira salvar fulano, mas fulano não quer ser salvo. Segundo esse sistema aqui, pode acontecer. Está entendendo, Esdras? Deus quer salvar o fulano, mas o fulano não quer ser salvo. Nesse sistema aqui dos remonstrantes, vai prevalecer a vontade de fulano e não a vontade de Deus. Agora me diga aonde que você já viu na Bíblia a vontade do homem ser maior que a vontade de Deus. Vai prevalecer nesse sistema aqui a decisão de fulano. Ai não, pastor, Deus vai respeitar a decisão dele. Fulano não quer ser salvo, não quer Cristo, é uma tranqueira, quer ir para o inferno. E você acha que Deus vai chegar com o pires na mão? Fulano, pelo amor de Deus. Aliás, pelo amor de Deus não, pelo meu próprio amor, porque Deus falando, fulano, pelo meu amor, né? Me dê uma chance, se converta. Olha, fulano, eu vou fazer de tudo para você se converter, mas o fulano bate o pé e diz, não, eu não quero. E ele morre e vai para o inferno. Por quê? Porque ele quis. Porque ele exerceu o livre arbítrio. Então qual vontade que prevaleceu num caso desse? Hein, Cristina? A de Deus ou a do fulano? A do fulano. Está entendendo, irmão? Então os remonstrantes afirmam isso, porque eles dizem assim, ó, a graça de Deus pode ser resistida até o último grau pelo pecador. Por quê? Por causa do seu livre-arbítrio. Isso equivale a dizer o seguinte, que o livre-arbítrio do pecador é mais poderoso que a graça de Deus.
Você acha que é? Depois eu vou te mostrar que o pecador não tem nem livre-arbítrio. Segura aí, meu irmão. E aí nós temos o quinto ponto da remonstrância. Vamos marcar aqui. Qual será o quinto ponto, hein? Quinto ponto é a queda da graça. Repita aí comigo: queda da graça. Queda da graça. Talvez você até já falou isso, mas nós vamos corrigir isso nessa noite. Eu não sei, a fulana parou de congregar, voltou lá na cachaçada, perdeu a salvação. Olha aqui, os remonstrantes dizem o seguinte: se a graça pode ser resistida, então o pecador também pode cair da graça, perder a salvação. Meu irmão, eu vou lhe provar pela Bíblia: salvação não se perde. Mas voltou para a cachaçada, para a fuleiragem, para a bandalheira, e morreu, foi para o inferno, nunca foi salvo. Nós temos que aprender a diferenciar convertido de convencido. Tem gente que só se convenceu temporariamente aqui, mas não se converteu eternamente aqui. E os remonstrantes confundem isso. E aí você acha que a graça é um ioiô, que o cara vai e vem, vai e vem, vai e vem, converte, desconverte, converte, desconverte, converte, desconverte. Não, meu irmão, não existe isso não. De Deus não se zomba, diz o apóstolo Paulo. O senhor está querendo dizer então, pastor, que uma vez salvo, salvo de verdade, aqui mesmo estou dizendo, sempre salvo? Mas isso é perigoso dizer, pastor, porque aí o irmão vai levar a vida assim de qualquer jeito, porque afinal de contas, ele está salvo mesmo. Não, irmão, quem é salvo de verdade não consegue levar a vida de qualquer jeito, porque a salvação é um poder celestial tão tremendo dentro da vida dele, que o pecado lhe constrange e lhe enoja. Então é o contrário. Se uma vez salvo, sempre salvo, e eu tenho certeza dessa salvação, eu vou me afastar cada vez mais do pecado, porque eu estarei tão constrangido por tão grande salvação que Cristo fez na minha vida, que eu não vou querer saber de nada desse mundo, da carne ou do diabo. Amém? Vocês percebem como o calvinismo é um sistema bíblico e é muito melhor? É um sistema que dá certezas ao crente. Por isso tão combatido. Aleluia. Então veja, se a salvação é decisão do homem, então ele pode decidir ser salvo hoje e não ser mais salvo amanhã. Já viu aqueles irmãos que vêm com essas coisas? Normalmente esse pessoal dessas igrejas que segue aí a teologia arminiana vem com essas conversas, né? O fulano deu um tempo. Então, segundo a remonstrância, o homem pode a qualquer momento decidir virar as costas para Deus e não querer mais ser salvo. Amém? Então esse sistema teológico aqui tem quantos pontos? 5. E ele estava lá em 1618, com a maior cara de pau, mostrando isso aqui para os teólogos da Europa inteira, e querendo
que a Igreja Reformada da Holanda, uma das igrejas mais sérias do país, assim como essa igreja aqui também é séria em Paranaguá, adotasse isso, abraçasse isso. O que estava sendo discutido no Sínodo de Dort? A questão da soteriologia, ou seja, como é que nós somos salvos? Amém? Como nós somos salvos? Como será, hein, Milene, que nós somos salvos? Espera que você vai ver. Então, após terem estudado detalhadamente, os teólogos de Dort chegaram a uma conclusão. O que você acha que eles concluíram? A mesma coisa que os concílios teológicos anteriores haviam concluído, ou seja, que o ensinamento dos remonstrantes era contrário à palavra de Deus. E o Sínodo de Dort foi mais além. Ele disse que esse ensinamento aqui, deveria ser banido da igreja da Holanda. E foi mais além. Os remonstrantes, o que aconteceu aqui no final, 1619, né? Os remonstrantes, como não quiseram abrir mão desses pontos aqui, foram totalmente banidos de qualquer função na igreja holandesa. Irmão, eu tinha que ter vivido nesse tempo. Você está entendendo por que nesse tempo aqui, pastor, professor, teólogo não brincava com a palavra, não pregava bobagem nos púlpitos, enfiava o joelho no chão e o nariz nas escrituras e nos livros, para trazer essa doutrina para o povo, meu irmão? Porque nesse tempo aqui, a igreja não tinha dó, não. A igreja preservava essa doutrina, e nós temos que resgatar isso hoje. Então os remonstrantes foram banidos de todas as funções na igreja holandesa. Quem era pastor deixou de ser pastor, quem era professor de seminário deixou de ser professor. Tiraram todas as funções, os cargos e a autoridade deles na igreja holandesa. Só isso, pastor? Não, teve mais. Sabe o que mais? Eles foram exilados da Holanda por 6 anos. Eles foram expulsos do país. Claro, né, que hoje não se faz mais isso, e nem eu estou defendendo isso, irmãos. Até porque eu tenho muitos amigos que são remonstrantes, tá? Mas eu estou definindo a doutrina aqui da nossa igreja, amém? Então hoje não se faz mais isso, né? Mas eu estou falando aqui, irmão Grego, que no costume da época era assim que essas coisas eram tratadas. Por quê? Sabe por quê? Porque naquela época, irmão Joseli, a doutrina da igreja era muito relacionada com a política, com o poder. Então não dava para deixar essas coisas para lá. E é por isso então que se tinha essa abordagem. Amém? Então esses 5 pontos aqui, é o que vocês não devem crer. Aí quando o Sínodo de Dort acaba, eles elaboram um documento, né? Tinha que dar uma resposta lá para os tais remonstrantes. E os teólogos lá, irmão Luiz, do Sínodo de Dort, responderam com outros 5 pontos. Amém? Outros 5 pontos que nós vamos aprender no próximo domingo. Amém, irmãos? E aí nós vamos aprender o que nós devemos crer. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos. Aleluia.